Olá, queridos irmãos, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos começando mais um encontro com a palavra e você é sempre bem-vindo a esse espaço em nosso canal que é dedicado ao aprendizado da palavra de Deus. Nós estamos estudando a respeito dos desafios modernos, tudo que abrange a vida do cristão no mundo em que nós vivemos hoje. E o tema da nossa meditação de hoje, do nosso estudo, é o desafio de viver um bom testemunho. Nós sabemos como é difícil mantermos controlados os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos impulsos, mediante ao mundo em que nós vivemos. Muitos são reativos e outros guardam dentro do coração pensamentos ruins e negativos. Ambas atitudes não agradam a Deus. Vamos ver diante da sua palavra como devemos manter um bom testemunho, principalmente em relação à obediência no mundo em que nós vivemos. Por isso, gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias comigo na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Nós iremos ver dos versos 11 a 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17. Se você já encontrou a passagem bíblica, acompanhem comigo agora a leitura da palavra de Deus. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como o soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem ao Rei. Amém. Até aqui a nossa leitura. Vejam o conselho do apóstolo Pedro. Nós sabemos e conhecemos que Pedro tinha um temperamento explosivo. Ao lermos o Evangelho, nós vemos que a reação de Pedro é sempre uma reação impulsionada pela emoção mais do que pela razão. Pedro era um homem impulsivo que agia por impulso, Muitas vezes Pedro agia primeiro para depois pensar. E assim somos nós. Assim como Pedro, muitos de nós gostamos da ação mais do que da reflexão. Partimos imediatamente para o ataque, para depois pedirmos desculpas. Vejam
como o Espírito Santo de Deus molda o coração do ser humano. Pedro, que era um homem impulsivo, agora pede para que os irmãos ajam com cautela, humildade e mansidão. Pedro, o homem que cortou a orelha do servo do templo para defender Jesus, agora pede que todos os cristãos honrem as autoridades e sirvam-as com humildade. Vejam o poder do Espírito Santo na vida do ser humano. Nós precisamos experimentar este poder transformador nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos acomodamos e pensamentos começam a surgir em nossa mente, como aquele velho ditado: eu nasci assim e vou morrer assim. Pau que nasce torto nunca irá se endireitar. Esta é uma grande mentira olhando para os olhos da palavra de Deus. O nosso Deus tem poder para endireitar até o mais torto ser humano, até aquele que tem a sua vida totalmente tortuosa, totalmente fora dos caminhos e dos padrões do Evangelho, para glorificá-lo através das suas obras. Então Pedro começa o seu discurso lembrando que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Como muitos se enganam e enchem o seu coração com as vaidades deste mundo, se apegam aos bens materiais, se apegam às condições financeiras, se apegam ao conforto, mas aqui neste mundo não é o nosso lugar. Nós somos forasteiros, somos peregrinos, passageiros, estamos aqui passando por esta terra. Aqui não é o lar para aqueles que um dia confessaram a Cristo como seu Salvador. A terra simplesmente é um vapor que sobe e logo desaparece. A nossa vida aqui é vivida por poucos anos, 80, 70, quantos anos Deus nos permitir, mas a nossa eternidade com Ele é para todo sempre, é sem fim. O que se compara à eternidade com esta vida? Por isso Pedro lembra os irmãos e a igreja que somos peregrinos e forasteiros. E pelo fato de sermos peregrinos e forasteiros, devemos nos abster das paixões carnais. As paixões carnais do coração do homem. Essas paixões provocam a ira, o ciúme, a inveja e muitas vezes provocam a morte do próximo. Paixões carnais, quando dominam o coração do crente, cegam os seus olhos e eles não conseguem enxergar o quão pecadores estão diante de Deus. Se julgam superiores, orgulhosos, mas estão distantes de Deus por causa das suas paixões. Não amam o próximo e não praticam o bem para com as pessoas. Esquecem-se totalmente dos ensinamentos de Jesus e de seus apóstolos. Nós devemos fugir dessas paixões carnais, não deixar o nosso coração inflamado por essas paixões, e sim pelo poder do Espírito Santo, que nos ajuda a amar o próximo e a praticar as boas obras. Então devemos fugir dessas paixões carnais. No versículo de número 12 ele diz: tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Lembrando que gentios aqui, Pedro se refere às pessoas que não pertenciam à nação judaica. Mas Pedro não quer dizer aqui que a igreja não é composta por esses gentios.
Mas Pedro está dizendo que, pelo fato de agora eles professarem uma nova vida em Cristo, eles deviam ser exemplo de conduta para os pagãos, para aqueles que ainda não creram em Cristo e que vivem uma vida totalmente cheia de pecados. A essas pessoas nós devemos ter uma conduta exemplar. E uma conduta exemplar, querido irmão, não é ser perfeccionista, ser exibido, rotular uma santidade que nós colocamos somente no exterior e não no interior. Quando Pedro diz a respeito de uma conduta exemplar, Pedro está apontando para o exemplo de Cristo, que assim como Cristo teve uma conduta exemplar no meio dos gentios, dos pecadores, assim também nós devemos ter. Devemos estar no meio deles, mas com humildade, amor, com mansidão, com compaixão e misericórdia, para que eles, ao verem nossa conduta, se aproximem de Cristo e conheçam Cristo como seu Salvador. Por isso, esta conduta exemplar que Pedro se refere aqui aponta para Jesus. Olhem comigo no versículo 21, o exemplo que Pedro dá a respeito desta conduta exemplar. No versículo 21 ele diz assim: porque para isto vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Ou seja, Jesus, ele não atacava as pessoas, não revidava, não contra-atacava, assim melhor dizendo, as pessoas, mas ele guardava e deixava tudo na mão do reto juiz, que é Deus. Por isso nós devemos aprender a ter uma conduta exemplar no trabalho, na família, na vizinhança, no trânsito, na igreja, aonde nós estivermos. Nós precisamos imitar, seguir os passos de Jesus, ainda que venhamos a sofrer insultos, injustiças. Devemos guardar isso em oração e depositar nos pés do Senhor, para que Ele faça a justiça, para que Ele venha agir em nosso favor. Jamais devemos revidar um ataque verbal, violento, daqueles que não conhecem a Cristo. Nós devemos confiar no nosso Senhor. Essa foi a atitude do nosso Mestre. Na ocasião em que Jesus estava para ser preso, Pedro, querendo defender a Cristo, desembanhou uma espada e feriu aquele soldado. Jesus o repreendeu, dizendo: aquele que com espada fere, com espada será ferido. E Jesus disse mais a Pedro: porventura não pediria ao meu Pai para que mandasse 12 legiões de anjos para me proteger? Jesus confiava em Deus. Jesus confiava na justiça do Senhor. E assim nós também devemos confiar na justiça de Deus. Depois, continuando no versículo 12, ele fala que quando nós temos uma boa conduta, uma conduta exemplar, as nossas obras glorificam a Deus. Aqueles que nos acusam, aqueles que nos insultam, vendo a nossa reação, e não conseguindo tirar a nossa paz, não conseguindo tirar a nossa confiança em Cristo, e pelo contrário, observando ainda assim as nossas boas obras,
mesmo mediante a tanta humilhação, essas obras irão glorificar a Deus. Muito mais do que palavras, as nossas obras glorificam a Deus. Exemplos de fé nós encontramos por toda a Bíblia e por toda a nossa vida, homens e mulheres que deram exemplos de perseverança, de luta, que sofreram insultos e humilhações, mas no final foram honrados e abençoados por Deus. Não buscaram vingança, mas buscaram a aprovação de Deus. Nós precisamos praticar as boas obras para que elas glorifiquem ao nosso Pai. E depois Pedro vai dizer que devemos respeitar as autoridades. No verso de número 13 e 14, ele diz que devemos estar sujeitos a toda instituição humana e a todas as autoridades, sejam elas boas ou más, devemos estar sujeitos. É claro que o próprio Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, diz que convém obedecer a Deus e não a homens, mas nós devemos, primeiramente, entender a posição que esses homens ocupam e respeitar os seus cargos de autoridade, sabendo que Deus é soberano e que não há ninguém que suba no governo sem que Deus permita. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele eleva reis e faz com que reis caiam. Ele engrandece governos e faz com que governos sejam destruídos. Tudo está nas mãos de Deus. As rédeas deste mundo não saem da mão de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas, do micro e do macro. Nada foge da autoridade e soberania de Deus. Cabe a nós reconhecermos isto, que se Deus colocou, é porque Deus tem um plano. Então eu devo obedecer. Obedecendo, eu obedeço a Deus. Creiamos nesta palavra. Eu sei que nós vivemos um mundo cheio de corrupção, de engano, de mentira, e muitas vezes nós estamos desacreditados nas nossas autoridades. Mas nós devemos manter firme o nosso propósito, obedecendo eles, mas sabendo que, na verdade, estamos obedecendo ao nosso Senhor. E é claro que se alguma lei ou algo ferir os mandamentos de Deus, ferir o Evangelho e a palavra, nós devemos nos posicionar. Primeiro obedecer a Deus, depois aos homens, mas entendendo que aquela autoridade ali foi colocada por Deus. Muitas vezes Deus usa pessoas, governos, para julgar as nações, como nós vemos isso acontecer várias vezes no Antigo Testamento. Deus levantar reis, povos e nações para julgar o pecado do povo de Israel. Mas a nós cabe estarmos sujeitos a toda a autoridade. E no versículo 16, Pedro continua dizendo: como pessoas livres, não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Ou seja, nós temos a consciência que somos livres em Cristo, mas nem por isso nós devemos desrespeitar as autoridades e as leis do nosso país. Como pessoas livres, não podemos usar a liberdade em Cristo para o mal, mas sim para o bem, livres do pecado. Todo cristão está livre das amarrações do pecado. Isso quer dizer que o cristão não peca? Pelo contrário, o cristão, ainda que livre do pecado, pode sim pecar, mas ele não vive a prática do pecado. A prática do pecado não tem domínio mais sobre a sua vida. Ele tem poder para resistir e falar não através do Espírito Santo que agora habita dentro do seu
coração. No versículo 17, encerrando, Pedro fala: trate todos com honra, todos, a todos, maiores, menores, grandes e pequenos. Não importa a autoridade, a posição que a pessoa ocupa, todos merecem honra. E ele continua dizendo: amem os irmãos na fé, todos aqueles que professam a Cristo como seu Salvador. É nosso irmão na fé e nós devemos amá-los. Muitas vezes, podemos nos deparar com discordâncias a respeito de certos pontos, que nós acreditamos a respeito do Evangelho. Mas o crucial, o principal, que é confessar Cristo como Senhor e Salvador, como o único que perdoa os pecados, acreditar que existe o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e que a Igreja ela é una, santa e universal. Esses são os fundamentos do credo apostólico que unem aqueles que são chamados por Cristo para viver esta fé. Portanto, se aqueles que confessam isso, praticam isso, eles são nossos irmãos na fé e nós devemos amá-los. E por último, ele diz: temam a Deus e ao Rei. Lembrando que quando Pedro escreveu esta carta, quem era o rei, quem era o governador, o imperador, era César, um dos mais cruéis imperadores do Império Romano. Mas Pedro diz: temam a Deus e ao Rei. Ou seja, confiem em Deus, que Ele irá agir em seu favor. Que possamos colocar essas palavras em práticas nas nossas vidas e vivermos esse desafio de viver um bom testemunho cristão no mundo em que nós vivemos. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo.